Doutor, por obséquio, o senhor é defesa da Maria, né? Eduardo Knezebeck pela defesa de Maria do Rocio. Boa noite, seu Daniel, tudo bem? Como o doutor procurador começou a inquirição dele perguntando a respeito de supostas irregularidades nas remoções de fiscais federais. Indago, o que seria uma remoção regular, no seu entendimento? Uma remoção... Desculpa. Uma remoção regular, para mim, é o seguinte. É aberto um processo, né? O processo ele tem um memorando inicial, onde tem uma motivação técnica e legal, justificando que a pessoa seja removida. E, em cima disso, é montado, com os formulários de RH, indenização e tal, a remoção do indivíduo. Ou, né, quando a própria pessoa pede a remoção, né, o processo ele vai até a área técnica se manifesta, favorável ou não, motivando também se não vai trazer prejuízo ao serviço, se é realmente dispensável aquele fiscal naquela localização. E aí esse processo sai do CIPOA, né, no caso da inspeção, vai para a DDA se manifesta, inclusive, superintendente, vai na RH, publica a portaria e tal. Esse seria um processo normal. De uma remoção. Sim, remoção de ofício ou remoção a pedido, né? As duas que eu dei exemplo. Remoção... Não existe outro tipo de remoção. Remoção é um termo técnico jurídico a respeito do deslocamento da lotação de um servidor público entre uma lotação e outra. Sim, só te esclarecendo, né? Remoção ela pode ser tanto de serviço, como de município, como de estado, tudo isso conta como remoção. Fora do estado seria expatriação. Entendi. No caso de adidos. Obrigado pelo esclarecimento. Agradeço. É porque às vezes a pessoa pensa que só é remoção quando sai do município. Não. Se eu estou fiscalizando, igual eu estava fiscalizando a área frigorífica, e eu vou fiscalizar a área de medicamentos, é uma remoção. Os servidores do Ministério da Agricultura, por acaso, gozam de inamovibilidade? Não, ninguém goza de inamovibilidade. Dentro do Ministério, evidentemente. Não, exatamente. Entendi. De quem é a competência administrativa para oficializar o ato de remoção dentro do Ministério? É do superintendente. Do superintendente? Sim. Mas como eu falei, o processo... O manual de remoção, o manual do RH pede que venha a manifestação tanto da área técnica quanto da diretoria técnica da superintendência. Isso é uma obrigatoriedade? Sim. Se é seguido ou não, eu não posso dizer porque nem todos os processos de remoção são transparentes, né? Muitos são deixados em sigilo. A critério da autoridade? A critério da autoridade. E ela tem competência para decretar esse sigilo? Só nos casos previstos em lei. Né? Quais e mesmo seriam assim, esses casos, por gentileza? Doença, por exemplo, da pessoa ou motivo de família. Esses casos é previsto, mas mesmo assim só nos documentos que são referentes a isso. Nos relatórios técnicos, em tudo não. Mas aqui o praxe da superintendência era o seguinte. Os processos de remoção eram deixados em sigilo, né, enquanto eletrônicos, e na época que eram em papel, a chefe do RH ela não entregava o boletim de pessoal para os filiados. O boletim de pessoal não era público na gestão do seu Daniel Gonçalves Filho, né? O que o RH fazia? Ele entregava na mão do funcionário uma xerox da portaria com folhas em branco tampando os outros campos. Então, por exemplo, eu quando fui removido, eu não recebi o boletim de pessoal. A página do boletim de pessoal veio com todas as outras portarias tampadas e eu só recebi a minha, né, aparecendo aquele meio da página ali. A gente entrou no Ministério Público praticamente denunciando mensalmente, tanto o RH quanto o seu Daniel Gonçalves Filho, e aí veio, depois de 7, 8 meses, uma definição do Ministério Público aqui de Curitiba dizendo que todo boletim de pessoal extraordinário ou não deveria ser público e entregue uma via para o reclamante, que aí no caso era o sindicato. Então passou a via... O sindicato, que era o reclamante no caso de não vir. Porque como as pessoas reclamavam com o sindicato do risco de remoção e tal, o sindicato entrou no processo. Peço para o senhor segurar essa informação aí. Existe alguma hipótese na legislação de não exigibilidade ou de simplificação desse processo de remoção? Que eu conheça, não. Que eu saiba, todos têm que ser assim. E olha que eu já estudei isso porque, inclusive, eu defendi alguns colegas nesse termo. Não existe assim, o superintendente da cabeça dele faz uma remoção porque quer. Não existe isso. Inclusive, esses processos que são feitos assim,
Por exemplo, eu tive o caso de uma colega que denunciou a Maria do Rocio por assédio moral, né? Que é a Juliana Bressan. O processo dela foi criado na superintendência, não passou por ela, não tinha motivação técnica, porque a Maria não se manifestou justamente para não formalizar uma forma de assédio e tal, e foi a Brasília. O processo foi negado, foi devolvido para voltar para a relatoria, ficou parado no gabinete, ele só foi achado o processo depois que houve a prisão preventiva dos acusados. E justamente um dos questionamentos de Brasília era isso. Não havia manifestação técnica da remoção da colega. Nesse caso, inclusive, foi quando a Maria do Rocio foi condenada pela Comissão de Ética por assédio moral lá dentro da superintendência. Tudo bem. Estamos tratando de corrupção. Sim, claro. É que eu não sei do que se trata o integral. O senhor tocou num ponto importante de que as reclamações das supostas vítimas de assédio moral, elas iam... Como que o senhor tomou conhecimento? Algumas em reunião técnica, que eu participei, os colegas conversavam sobre o assunto, outras foram na forma de ligação telefônica, né? E outras foram mesmo na forma de processo formalizado, que já tinha sido feito na gestão anterior à minha. Alguma delas chegou ao seu conhecimento em razão do exercício de funções junto a essa entidade sindical que o senhor se referiu? Olha, não. Todas foram anteriores a isso, né? Quando foi que não, minto. A única que chegou para mim depois que eu entrei como diretor sindical foi da Francismar Ortega de Maringá. As outras todas eu já peguei o andamento inicial do processo, que já foi feito pela outra diretoria do sindicato. O senhor se recorda depois quando que foi a assunção dessas suas funções junto a eleição da gestão que eu fiz foi de outubro de 2014 a outubro de 2017. Então o senhor não é mais... Não, não sou mais. É a ANFA Sindical? Desculpa. ANFA Sindical. ANFA Isso. Sindical. Sindicato dos Auditores. Tudo bem. Do MAPA. O senhor falou aí, a Juliana Bressan, esse é o nome que o senhor mencionou? Juliana Martins Bressan. Ela tem algum parentesco com um tal de Daniel Bressan? Ela é irmã do Daniel Bressan. Sim. Uhum. O senhor trabalhou com esse Daniel Bressan? Não. Trabalhou com Rafael Felício? Sim. Eu trabalho com Rafael Felício desde 2007, quando eu entrei. Inclusive, ele foi meu calouro na faculdade. Aonde? Eu trabalhei com ele em Santa Catarina, no CIF 87, que era Perdigão, antes de virar BRF. Aí depois eu fui removido para Itajaí, fiquei de 2008 a 2012, mas quando voltei para cá, voltei a trabalhar com ele. Seria isso na cidade de Videira? Videira, isso. O Prestes, ao que o senhor se referiu, o senhor também trabalhou com ele? Também trabalhei com ele. Foi quem me treinou quando eu entrei no Ministério da Agricultura para fazer esse tipo de serviço. O senhor foi de livre e espontânea vontade? O que o motivou aí a procurar a Polícia Federal? Olha, indignação, sabe? De ver que as coisas não funcionavam no setor que eu trabalhava. Reuniões a porta fechada com o empresário, remoções, esse tipo de coisa. O pessoal que o senhor trabalhava já lá na PECIM, inclusive foram testemunhas nesse processo, me refiro especificamente a Daiane, Vanessa e Joyce, elas também foram na Polícia Federal. Sim, eu passei o contato delas para escrivã no dia que eu prestei o depoimento. Por que motivo? Porque eu citei elas no depoimento. Não sei se está consignado no depoimento, mas eu citei elas. Não lembro, né? Tem muito tempo. Eu vou ler um trecho do seu depoimento. Sim. Prestado em 3 de novembro de 2014, em que o senhor fala... É um deles, né? Eu estou me referindo a esse. Tá. Que depois deste fato, as médicas veterinárias Vanessa de tal e Joyce de tal entraram em contato com o depoente e mantiveram o interesse de contribuir com a eventual investigação da Polícia Federal. O senhor pode esclarecer isso aí, por gentileza? Foi como eu falei. Quando eu saí de lá, eu deixei meu WhatsApp, né? Para se tivesse mais alguma informação para colocar e tal. E aí, elas no final, a Vanessa aconteceu uma coisa bem triste, assim. Ela uma vez entrou chorando na minha sala e tal.
porque via para onde estava andando a apuração e como ela participava, assinava documento, ela estava com muito medo de ser enquadrada, né, como conivente nos assuntos. A Joyce assinava como RT, mas ela falava, olha, eu não sou responsável pela formulação, quem faz a formulação é a empresa, né, os controles de produção e tal, eu faço principalmente a parte de autocontroles. E aí, quando eu saí de lá, elas já tinham me comunicado, inclusive pelo WhatsApp e tal, que se eu formalizasse na polícia, que podia dar o nome delas, que elas participariam. Desculpa interromper, foi via WhatsApp? Foi. Quanto tempo depois que você saiu de lá, consegue se estimar? Acho que até um mês, alguma coisa assim. Até um mês? Eu acho que até um mês, não tenho certeza. Deixa eu tentar fazer um exercício mnemônico aqui. Sim, fica à vontade. O senhor falou que ficou até 14 de junho, perdão. 4 de junho de 2014. E esse depoimento na Polícia Federal foi prestado em 3 de novembro do mesmo ano. Isso lhe traz alguma... Não. Consegue... Não... Por favor, pode prosseguir. É porque eu vou te falar bem a verdade. Na verdade, quando eu fui fazer a denúncia na Polícia Federal, eu procurei a Polícia Federal, levei toda a documentação e tal. Inclusive, eu quando apresentei, estava naquele pico da Lava Jato e assim, todo mundo falava assim, não, formaliza lá no protocolo e tal. Aí eu falei assim, olha, eu já tive informações do próprio Daniel Gonçalves, do próprio Gil, que falavam que eles espalhavam muita mentira na superintendência, porque aqui os PABX são grampeados, vocês não falem no telefone, tomem cuidado e tal. Eu já mandei a Polícia Federal rastrear vocês, inclusive, vários colegas nossos não falavam nem no telefone da própria superintendência com medo de estar criticando eles e ser ouvido e tal. E aí quando eu fui lá, eu conversei com a delegada Silvia, que já apurava, né, a questão das improbidades administrativas, se eu não me engano, e ela falou assim, olha, essa área não é comigo aqui, o pessoal está super envolvido na Lava Jato e tal, vem aqui no dia tal que eu vou te passar para o pessoal da área. E aí que eu fui indicado o Maurício Moscardi, né? Sim, foi assim. Talvez por isso você veja aí tanta diferença de tempo da denúncia pro... Não, mas eu lhe perguntei a situação, o senhor estava explicando, de que maneira a Vanessa e a Joyce... Não, elas me mandaram WhatsApp. Elas me mandaram, aliás, a Vanessa me mandou alguns WhatsApp, assim, perdidos, sabe? Só que aquele negócio, meu WhatsApp tem 90 grupos, né? De sindicato, de futebol, de não sei o que, até ver tudo, até responder tudo. Demora. As duas foram via WhatsApp? Sim. Hoje em dia é a ferramenta que mais se usa, né? Não sei vocês, mas pelo menos no meu trabalho... Eu tô desistindo, depois da tarde de hoje. Eu também. Hoje em dia a gente praticamente usa o WhatsApp para tudo dentro do Ministério da Agricultura. Entendi. Me dirigindo para o final aqui, doutor Daniel. Sim. O senhor teve algum contato com elas no interregno, fora essa de WhatsApp que o senhor se referiu? Sim. Até a apresentação delas na Polícia Federal? Não, porque foi o que eu te falei, eu acho que foi em novembro, né? Eu saí do PSIM, eu tirei mais um mês e pouco de férias que eu tinha acumulado, então eu voltei para cá em outubro e aí até me transferi de setor. Eu estava no exterior, estava no Uruguai nessa época, viajei com minha esposa e depois... Desculpa, no Uruguai em qual época? Foi logo depois da minha exoneração do PSIM. Ah, tá. Isso foi em setembro, né? Acho que foi em setembro. Setembro ou outubro. Aí até ser removido, setor novo e tal, juntar toda a documentação que eu precisava juntar, apresentar tudo. Uhum. E se eu não me engano, não foi só um depoimento, né? Eu não lembro quais foram as datas. Então, foram algumas idas à Polícia Federal. Tá. Mas com elas realmente não falei não. Eu vinha falar com a Joyce há pouco tempo atrás, que foi num curso de bem-estar animal, um negócio que ela ia trabalhar na UFPR, encontrei com ela lá na superintendência. E após a deflagração dessa operação Carne Fraca, chegou a conversar com ela sobre o assunto? Não, conversar diretamente não. A gente só curtia as mesmas reportagens no Facebook e tal, isso aí sim. A gente quem? Eu e ela, né? Eu via, ela, sempre que eu ia lá, Joyce. Alguns amigos curtiram, aí eu via a Joyce. Tá? Ela, a Joyce. Sim. Porque não sei, né? A gente é amigo de Facebook, eu não sei até que peso tem isso, né? Então... Tá certo, estou esclarecido, Silêncio. Obrigado. Também não sei. Não tenho Facebook. Isso aí eu não gosto. Acho que é coisa do
Pode ser também. Eu acho que tem dedo do coisa ruim. Eu respondi muita denúncia já por causa do Facebook. Doutora, por obséquio. Obrigada. Boa noite, senhor Daniel. Sim. O senhor relatou aqui que o senhor veio de Santa Catarina, né? Sim. O senhor pode traçar um panorama assim breve da sua trajetória profissional, empresas por onde passou lá? Posso. Eu fiscalizei. Como veio para aqui como foi essa sua transferência? Sim, eu entrei no Ministério da Agricultura e fui designado para fiscalizar na época Perdigão, que era em Videira, Santa Catarina. Aí eu fiscalizei a Perdigão de 2007 até final de 2008, se eu não me engano, quando eu fiz uma permuta com um colega meu de Itajaí, e aí fiscalizei as empresas de pescado de Itajaí até final de 2012. E aí, no final de 2012, minha esposa, que trabalhava na BRF já, né? Ela foi promovida para uma área nova aqui em Curitiba, da parte de engenharia e manutenção. E aí, ela podia escolher, ou vinha para Curitiba ou era demitida. Aí eu pedi remoção para cá. E aí ela trabalhou na BRF até junho do ano passado, né? E eu trabalho aqui direto, desde então. Essa é a trajetória. O senhor tem alguma outra formação, além da formação de médico veterinário? Eu tenho uma pós-graduação em sistemas de garantia da qualidade. Só veterinário, isso. Tá. Como que era a sua rotina na empresa P-Sim, quando o senhor estava prestando serviços ali? Sim. Minha rotina era chegar, trocar de roupa, entrar na empresa, verificação de higiene, verificação de autocontrole, verificação de prazos de RNC, prazos de correções, acompanhamento de produção, né? E aí volta e meia conversava com os administradores da empresa. Nesse período de 2014 conversei muito com o Eduardo, que, segundo ele me disse, ele estava incumbido de reorganizar a empresa, né? Formalizar algumas coisas na área contábil, na área de compras e tal, e ele estava assumindo coordenar o controle de qualidade e tal. E é isso. Essa era a rotina. Geralmente o senhor costumava chegar? Não tem hora, né? Tinha dia que eu já cheguei lá às 6 horas da manhã para acompanhar a higienização. Teve dia que eu cheguei lá às 4 horas da tarde, saiu 8 horas da noite. Não tinha horário. Muito horário, não, assim. Não tinha horário porque a gente faz a liberação do veículo oficial na sede, né? E aí o horário de trabalho é livre. O horário fixo mesmo de trabalho é só na sede, que é o horário comercial das 8 às 18. Tá. E o senhor qual que era assim a periodicidade que o senhor ia lá? Então, como eu já falei, quando eu não tinha a fiscalização permanente para fazer em Bocaiúva do Sul, eu ia aproximadamente uma vez por mês. Às vezes cheguei até a ficar 3, 4 meses sem ir, por causa de indisponibilidade do outro frigorífico. Por exemplo, o outro frigorífico teve, em 2013, ele trabalhou dezembro inteiro, eu trabalhei até no Natal e no Ano Novo. Desculpa interromper, esse outro frigorífico que o senhor está se Bocaiúva do Sul. É o Primos? Primos, isso. Tá. Então, assim, como ele trabalhou direto, eu cheguei a ter uma periodicidade menor lá. E quando rejeitaram o meu retorno para a sede, aí eu tive tempo de aumentar minha fiscalização no P-Sim. Cheguei aí 4 vezes na semana, assim. Tá. Então, na época que o senhor estava fiscalizando a P-Sim, inicialmente o senhor também fiscalizava outras empresas? Fiscalizava mais 2 empresas. Mais 2. Aí depois o senhor passou a ficar só na Não, P-Sim? Não, continuei fiscalizando. Aí eu fui para o frigorífico de abate, saí do frigorífico de abate e ganhei mais 2 empresas para fiscalizar. Mas, como a periodicidade não é fixa, né? A gente que define em cima do nosso próprio levantamento, nosso próprio interesse. Tá. Deixa eu lhe perguntar, na época que o senhor estava exercendo essa fiscalização na empresa P-Sim, sim, o senhor chegou a se deparar com problemas na formulação? Sim. E nessa questão da formulação, qual foi a atitude tomada pelo senhor? Então, o senhor relatou aqui anteriormente que se reuniu com o José Eduardo, enfim. Sim. A gente tem que tratar essas questões assim, de 2 formas diferentes, né? Uma é a questão da RNC. Como que funciona uma RNC? Muita gente não sabe nem explicar para que serve uma RNC. Então eu vou te explicar o jeito correto, né? Você pode até não considerar correto, mas se você pesquisar você vai ver. A RNC funciona da seguinte forma. A empresa ela define uma coisa chamada autocontrole. Uhum. O autocontrole ele é um procedimento padrão da empresa em que ela define a metodologia que ela vai detectar os seus próprios problemas.
Quando ela faz essa definição e ela detecta esses problemas, vamos supor, eu tenho lá a PSIM, ela tem 1000 problemas, mas ela mesma detectou todos esses 1000 problemas. Então, quando eu vou fazer a verificação de autocontrole, eu vejo que ela viu os 1000 problemas, detectou os 1000 problemas e tomou 1000 ações paliativas. Eu não emito nenhuma RNC, apesar da empresa ter 1000 problemas. Ao mesmo passo, eu posso fiscalizar uma outra empresa, uma JBS, que tem 10 problemas muito mais brandos do que a PSIM e que ela não detectou 9 na verificação documental. Eu vou lá e vou emitir 9 RNC contra a empresa. Então, assim, eu não posso falar assim, a empresa que tem mais RNC é melhor, a empresa que tem menos RNC é pior. O que acontece é, a empresa que não detecta os seus problemas, ela é mais descontrolada do que a empresa que detecta os seus problemas. O que a gente faz? A gente mensura na parte técnica e de risco à saúde, fraude, até onde esses problemas vão chegar para o consumidor. Então, por exemplo, se eu chego lá e tem um problema de formulação da empresa, que ela está usando menos carne do que o aprovado, isso não é um descontrole da produção. Tá? Porque isso lá na frente vai gerar um produto fraudado. Então, isso não é passível de RNC. Então, toda vez que eu tiver risco à saúde do consumidor, risco ao consumo, fraude, nos que são enquadrados legalmente dentro do regulamento, é emitido auto de infração. Então, toda vez que eu cheguei no qualquer fraude, qualquer problema de risco à saúde do consumidor, e não só isso, eu tenho que interferir na produção a modo de regular isso. Ou eu interrompo a produção, né? Não preciso interromper totalmente, não preciso fechar a fábrica porque está fraudando salsicha aqui. Eu não preciso fechar a fábrica porque eu estou com uma linha de produção suja. Eu interdito localmente, trabalho localmente, o produto pode ser reprocessado, o produto pode entrar matéria-prima de outro e tal. O senhor sabe me dizer quantos autos de infração em média o senhor teria lavrado na empresa PSIM? Olha, eu acho que mais 14, mais 14 durante o período que eu fiscalizei lá. Acho que mais 14, eu não sei se eu estou confundido com a Souza Ramos. Souza Ramos foi bastante também. E esses autos, eles foram lavrados assim, de forma, digamos assim, espalhada nesse período que o senhor ficou lá? Ou não, foram uma concentrados nesse período que eu fiquei mais lá. Porque quanto mais tempo eu ficava, mais não conformidades eu percebia. Mas essa concentração, a gente pode dizer que foi em um mês, uma semana? Então, na verdade foi tudo praticamente em uma semana pelo seguinte. Como eu estava fazendo uma investigação desse levantamento de fraude, se cada vez que eu achasse uma irregularidade de fraude e constatasse, eu autuasse a empresa, né, era o que se esperava do processo do mapa. Eu nunca descobriria a quantidade de fraudes que foram descobertas. Porque então a empresa se regularia para corrigir os seus documentos. O senhor, então, tomou conhecimento de algo... O senhor, digamos assim, como que a gente pode dizer? Acabou tomando conhecimento de algumas irregularidades, vou explicar para você. Não é isso. Em prol da sua investigação? Não, eu tomei conhecimento de algumas irregularidades pontuais que suscitavam a possível fraude. Quando eu tive acesso a toda a documentação que o Eduardo me passou, já era março ou abril, eu constatei que aquelas irregularidades que eu via desde janeiro eram realmente indicativos de fraude. O senhor tem documentado essas pequenas irregularidades? Está no processo, está tudo no processo que eu citei ali. Mas essas que o senhor viu... essas irregularidades ficaram... pequenos indícios. Isso, estão relatadas no processo, geraram registros de RNC. É para estar arquivado no escritório nosso da empresa, mas é aquele negócio, o escritório está dentro da empresa. A empresa tem acesso, eu não sei se ela pegou e destruiu, eu não sei se está lá até hoje, eu não sei o que aconteceu. Então, porque isso foi em 2014, né? Até porque existe arquivo morto. A empresa normalmente... Só um minutinho. As empresas normalmente só mantêm a documentação até o período de validade dos produtos. Então, se ela fraudou em 2014, normalmente a PSIM tinha validade de 1 ano, 6 meses, produtos ali. Então, ela pode já ter descartado esses documentos todos. Não necessariamente está lá. O mapa não tem nenhum tipo de controle com relação a esses documentos e ordens expedidas pelo senhor? Fica no arquivo da empresa até o período de validade do produto. Isso armazenado no mapa? Não é o mapa, né? Porque a gente não tem um mapa na empresa. A verdade é... Não, eu só estou querendo distinguir se é dentro da empresa ou se existe digamos... Tudo que está no mapa está anexado no processo de apuração. Pode ser que tenha mais coisa... alguns apontamentos, algumas anotações pontuais que estariam lá se não foram destruídos por causa do tempo de validade do produto. A única documentação que a gente tem que realmente é relativa a 5 anos, independente da validade do produto, é em relação à certificação internacional. Existe uma norma dizendo que todo documento relativo à exportação, não produção, laudos, nada disso. Os documentos do carregamento. E esses precisam por causa de auditoria internacional. O resto todo é validade do produto, descarta.